E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E essa aula, como todas as outras, é muito importante saber, mas essa aula eu tenho um carinho muito especial por ela, porque é uma doença muito prevalente e é bem provável que em quase todos os seus plantões, eu não vou dizer todos, porque todos é muita coisa, mas eu tenho certeza que em quase todos os seus plantões você vai pegar um caso desse de diarreia aguda na criança. É bom você saber lidar muito bem com essa situação para você saber os remédios certos a fazer para evitar grande morte da população e morbidade e também evitar o uso de antibiótico aí quando não precisar. Então vem comigo que a gente vai entrar nessa aula maravilhosa. Vamos com tudo? Vamos lá? Preparados? Então vem. Introdução, pessoal. A diarreia aguda e suas complicações ainda são uma importante causa de morbidade e de mortalidade na faixa etária pediátrica. Então essa doença ainda mata muito e mata principalmente pelas suas complicações, que a principal complicação da diarreia aguda é a desidratação. E isso, a Organização Mundial da Saúde acertou muito na hora que colocaram aí os sais de reidratação oral na conduta desses pacientes, que melhorou muito. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula aqui tendo em mente que o que mais mata a criança é a desidratação. Se você souber identificar a desidratação e tratar a desidratação de maneira correta, você vai salvar a vida da maioria dos seus doentes. A definição de diarreia aguda, gente, é a ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas durante 24 horas. Essa é a definição clássica de diarreia. Mas eu não quero que você se apegue a isso. Então quer dizer que o paciente teve 3 evacuações líquidas num período de 36 horas, não é diarreia? Não, pessoal, não é assim. Não vamos levar tudo ao pé da letra. Isso aqui é só uma forma de definição que eles trazem pra gente. Então, 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas durante 24 horas, a gente considera já esse paciente tendo diarreia. E aqui nós temos algumas definições aqui que eu quero que vocês lembrem dela. A diarreia aguda aquosa, eu vou ler aqui para vocês, apresenta duração de até 14 dias e pode levar a perda osmótica importante, com risco de desidratação, lembra? E perda de peso se a alimentação for inadequada. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que a diarreia aguda aquosa ela pode durar 14 dias, porque muitas vezes a gente atende esse paciente, passa para ele o tratamento e depois de 3, 4 dias ele volta dizendo que a diarreia ainda continua. Mas ela vai continuar, é o tempo dela. Ela pode durar até 14 dias para a gente começar a pensar que pode não ser o que a gente pensou inicialmente para a gente mudar nosso tratamento. A gente vai ver isso aí mais adiante na aula. Também a gente tem como classificar a diarreia aguda com sangue, que a gente chama de disenteria, né? Quando você tem diarreia aguda com sangue, ela é caracterizada pela presença de sangue nas fezes, decorrentes de lesão da mucosa intestinal. Normalmente está associada a agentes bacterianos, isso é muito importante, com risco de infecção sistêmica e desidratação. Então é muito importante que vocês saibam que quando você tem sangue nas fezes, o agente etiológico mais comum não é mais o viral, como era anteriormente, porque a principal causa é a viral. Mas quando a gente tem sangue, já começa as bactérias terem as causas mais importantes. E é importante você procurar isso na sua anamnese, na sua investigação, porque se essa diarreia tiver com sangue, você vai entrar com antibiótico já para proteger esse paciente contra as principais bactérias, que são a Shigella e a Salmonella. 2 S, Shigella e Salmonella. Mas calma que a gente vai ver isso daqui a pouco com mais propriedade. E a diarreia persistente é aquela diarreia que os episódios de diarreia, né, são de duração igual ou superior a 14 dias, com risco de desnutrição para esse paciente. Então, esse é um paciente que a gente tem que ter mais cuidado, que é um paciente quando tem uma diarreia acima de 14 dias. Nesse caso aqui, eu já te indicaria internar esse paciente ou então referenciar ele para um serviço de pediatria, com gastropediatria, para fazer uma investigação mais importante nessa criança. Esse aqui é o tipo de diarreia que você não deve meter a mão, a não ser que você tenha muita experiência nesses casos. Aqui eu já referenciaria, se fosse você, para um pediatra que está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Aqui é outros 500, já começa a mudar as patologias, então não é algo que você tenha que saber aí com muita precisão. Os principais agentes etiológicos aí disparado, considerados causadores das infecções intestinais, pessoal, são os vírus. Olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó. O rotavírus, o adenovírus, o calicivírus. Então, o vírus é de longe a patologia, o agente etiológico mais prevalente da infecção intestinal na criança.
Depois começa as bactérias, né? E. coli e seus diversos subtipos aqui. A salmonela e a shigella também são agentes etiológicos muito importantes aí da infecção intestinal, das diarreias agudas, né? E também existem os protozoários, a Entamoeba histolytica e a Giardia lamblia, né? Que é a ameba e Giardia aqui, lamblia, que causam também infecção intestinal. Lembrando, pessoal, que Entamoeba histolytica e Giardia você vai tratar com metronidazol. Coloque isso aí na cabeça de vocês. Ameba e Giardia, metronidazol. É o antibiótico que pega melhor aí esses tipos de bactérias. Antes de eu entrar um pouquinho em avaliação clínica, pessoal, eu quero dizer para vocês que a infecção intestinal, né, que é a diarreia aguda ou também gastroenterocolite aguda, enfim, pode chamar aí do que você quiser, ela vem associada com alguns sintomas. Dentre eles, o principal para você fazer o diagnóstico, com certeza, é a diarreia. Porém, essa doença vem acompanhada de outros sintomas também. Ela vem acompanhado muito de vômito, de náusea, de dor abdominal, aquela dor abdominal principalmente em cólica que vai e que volta, que vai e que volta. Às vezes você vai atender na sua emergência e o paciente com muita, mas muita dor abdominal mesmo, aquela dor abdominal em cólica, sabe? Quando você vai no banheiro, você fica tremendo, suando frio, todo arrepiado, mas é uma dor que vai e volta, uma dor que vai e volta. Então já é uma dor que te deixa mais tranquilo em relação aí à apendicite. O abdômen geralmente não tem defesa, né? Compressão brusca. E esses pacientes também, além disso tudo, podem vir acompanhado de vômito, pessoal. Então, cada paciente é de um jeito, lógico. Mas tem paciente que vai ter todo o quadro clínico florido aí, febre, vômito, diarreia, dor abdominal. Tem paciente que vai começar só com vômito, depois desenvolver diarreia. Tem paciente que vai desenvolver só diarreia. Tem paciente também que não vai comer nada, não vai tomar líquido, você vai precisar internar. Então, assim, a variedade dos sintomas e a intensidade dos sintomas vai depender de cada paciente, do tipo de vírus ou de bactéria que está acometendo aquele paciente. Então, na avaliação clínica desse paciente, o que você tem que prestar atenção, pessoal? Primeiro de tudo, na gravidade da doença. Existem doenças mais brandas, que os sintomas são mais brandos, e doenças mais graves. Aquelas doenças que os sintomas são mais graves, é uma doença que você vai precisar agir com mais cautela, com mais agressividade, às vezes internar, às vezes entrar com antibiótico. E o principal aqui que eu te diria é o grau de hidratação do paciente. Eu já falei anteriormente que o que mais mata esse paciente com diarreia aguda é a desidratação. O paciente, ele aguenta ficar alguns dias sem comer, mas ele não aguenta ficar nem um dia sem tomar líquido. Então, se esse paciente tem um grau de desidratação importante, ele pode morrer. Então, se você souber bem caracterizar o grau de hidratação e o tratamento da hidratação decorrente de cada grau, você vai se dar muito bem aí no seu pronto-socorro. Entre outras complicações, né? Por exemplo, a septicemia ou então a síndrome hemolítica urêmica, mas isso aqui são complicações mais raras de acontecer. A principal delas aí, com certeza, é a desidratação. E também você tem que identificar as causas prováveis que necessitam de tratamento específico. Por exemplo, eu te falei que a maioria das infecções são causadas por vírus, que aí você não precisa de nenhum tratamento específico. Você não tem um antirretroviral para dar nesses casos. Agora, se for bactéria, shigella, salmonela, você pode dar antibiótico. Se for ameba giardia, você pode dar o metronidazol. Então, eu vou te ensinar aqui como você vai pensar em cada um deles, e se não estiver dando certo tratamento, o que você vai pensar em pedir aí para identificar esses possíveis agentes etiológicos aí nessa doença. Na anamnese da criança com diarreia, deve-se questionar os pais e os cuidadores sobre alguns aspectos, porque a depender de cada aspecto desse, você vai pensar num tipo de abordagem diferente, tanto abordagens aí na sua emergência, quanto abordagens para casa, tá bom? Então você vai ver primeiro o número de... Não, na verdade sim, não tem que ser em primeiro lugar. Você vai ver isso à medida que você for lembrando, dependendo da sua experiência aí. Mas você vai sempre questionar o paciente, a mãe do paciente, sobre isso aqui, ó, o número de evacuações. Por que o número de evacuações, pessoal? Essa criança está fazendo 3 vezes diarreia por dia, é diferente do que se ela estivesse fazendo 20 vezes. Se ela estiver fazendo 20 vezes, provavelmente você vai ter que internar ela, porque ela está se acabando na caganeira, ela vai desidratar, entendeu? Não tem como. A duração da diarreia, como eu falei para vocês, é diferente. Um paciente está com 7 dias de diarreia e ele está com 30 dias de diarreia. O pensamento vai mudar completamente. A presença de
de sangue nas fezes ou não. Já falei pra vocês que a principal causa aí de infecção intestinal com sangue nas fezes são as bactérias, principalmente a Shigella e a Salmonella. Então você vai ter que entrar com antibiótico nesses casos. A quantidade de episódios de vômitos ao dia. Por exemplo, se esse paciente está vomitando 2 vezes ao dia e tá tomando líquido, beleza, dá pra liberar pra casa. Agora, se esse paciente está vomitando 10 vezes, se liberar, ele pode morrer desidratado. Então você não vai fazer isso. A presença de febre, de outros sintomas associados. Esse paciente está tendo febre, ele é um paciente que está mais grave. Agora, se ele não está tendo febre, é um paciente que está mais tranquilo. Às vezes, se ele está tendo muita febre, taquicardia, taquipneia, ele pode estar com septicemia. Então tem que ficar ligado, porque as infecções intestinais podem cursar com septicemia também. Os hábitos e o consumo alimentar durante o quadro agudo. Por exemplo, esse paciente está com essa infecção aí, ele está comendo? O que ele está comendo? Ele está bebendo líquido? Tá tomando o que de líquido? Coca-Cola. Opa, tá errado, né? Ele tá comendo? Tá, só come chocolate. Opa, o paciente pode piorar também. Consumo aumentado de carboidrato pode piorar a diarreia. Ele tá usando algum remédio? Você tá dando soro pra ele? Tá dando dipirona? O que você tá dando pra esse paciente? E o histórico de imunização. Esse paciente foi imunizado, ele tomou a vacina de rotavírus. Então esse paciente pode estar mais grave ou menos grave. Então tudo isso você tem que questionar na anamnese desse paciente. E isso aqui é o fundamental. O exame físico é fundamental para avaliar as complicações da diarreia na criança. Se você sair com isso aqui na cabeça, eu já fiz o meu papel, eu estou mega satisfeito com vocês. Então saiba isso aqui, ó. Quando o paciente, ele tá com vômito e diarreia, quando ele tá com diarreia aguda, quando ele tá com infecção intestinal, quando ele tá com gastroenterocolite aguda, enfim, chamem do que vocês quiserem. Quando esse paciente tá com essa entidade clínica, você tem que observar o grau de hidratação dele. Se ele tá hidratado, se ele tá desidratado ou se ele tá desidratado grave. É assim que você vai classificar ele, em A, B e C. A, ele não tá desidratado. B, ele tá desidratado, mas não é um desidratado grave. E o C é um desidratado grave, que ele vai precisar de tratamento imediato. Então é assim que você sempre vai classificar esse paciente. E aqui você vai ver ele vai correndo da condição melhor para a condição pior. Então vem ver comigo, vem aqui ver nos detalhes comigo, com bastante atenção, com bastante paciência, não precisa correr. Se você precisar voltar isso aqui quantas vezes quiser, você vai voltar. Não se desespere, mas eu quero ver isso aqui com muito carinho com vocês, com muita cautela e com muita paciência. Então, pessoal, quando esse paciente entra na emergência, quando ele entra no colo da mãe ou ele entra andando, tem 5 coisas que só de olhar para ele, ali na boca, no rosto, você já vai ver se ele tá grave então. Então só de você olhar ali pro rosto dele, você já matou 5 coisas que você tem que ver. E depois você tem que examinar para matar mais 3 coisinhas que você precisa. Então, quando você olha para ele, você vai observar 5 coisas que você tem que observar e depois na hora de pegar, de examinar mais 3 coisinhas. E é isso que eu quero que vocês vejam comigo. Por exemplo, a condição. Primeiro de tudo, a condição desse paciente. Esse paciente, no Ali, ele tá bem alerta? Pedrinho, tá alerta? Ele chegou brincando, chegou pulando? Opa, a condição do Pedrinho tá boa. Agora, Pedrinho chegou irritado, tá chorando, não fica quieto no colo da mãe. Opa, o paciente pode desidratado. Agora, Pedrinho tá como? Tá comatoso, tá hipotônico, tá lá molão, tá desmaiado. Opa, você já viu que já mudou? Só de você olhar para a cara do Pedrinho, você já identificou se ele tá em A, B ou C? Olhando os olhos, você já olha o olho e já olha a lágrima do olho. Esse olho tá normal? Opa, beleza, ele tá hidratado. Agora esse olho tá fundo, ele tá desidratado. O olho tá muito fundo, ele tá muito desidratado. Você vai olhar aqui e já vai ver as olheiras do paciente. Então, se o paciente pediátrico tiver com olheira, você vai te chamar muita atenção, porque o paciente pediátrico não tem olheira, gente. E aí, você tá olhando os olhos, você já olha a lágrima. O olho dele tem lágrima presente? Ou a lágrima tá ausente? Ou tá muito ausente, aqui eu coloquei até muito ausente, foi por conta minha, mas o paciente que tá muito desidratado é aquele paciente que tá com o olho sem brilho, aquele olho de peixe morto que a gente fala. Quem já pescou aí e o peixe morreu sabe do que eu tô falando. Então pronto, você viu a condição desse paciente, olhou o olho e já matou 3 coisas. Agora você vai ver a boca e a língua. A boca desse paciente tá úmida? Tá beleza. A boca dele tá seca? Opa, aquela boquinha de língua de papagaio que eu gosto de brincar. E tá muito seca? Lógico, gente, isso aqui que eu tô falando pra você, seca e muito seca, é difícil avaliar pra quando você não tem experiência, mas a partir do momento que você observa muito esse paciente, você vai saber do que eu tô falando. Mas realmente aquele paciente que tem uma desidratação importante, a boca dele, a saliva dele fica espessa, fica aquela língua verrugosa assim, sabe? Fica um paciente estranho. E como você tá olhando a boca e a língua, você já vai ver a sede desse paciente. Ele entrou no seu consultório e a mãe deu a garrafinha dele, ele tá tomando água belezinha, sem problema nenhum. Opa, ele tá bem hidratado. Agora ele tá com muita sede, bebe água rápido, pega o copo da mãe e já começa a beber, 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 beber. Opa, esse paciente pode estar desidratado.
e agora ele mal bebe ou ele é incapaz de beber. Por quê? Esse paciente já está tão grave, já está comatoso, como é que ele vai beber? A mãe coloca um negócio na boca dele, ele nem consegue segurar direito. Então é isso, pessoal. Você vai classificar esse paciente em 3 classificações: A, B e C. A não está desidratado, B está desidratado e C está desidratado grave. Então só de olhar você consegue ver essas 5 condições. E agora vamos observar o que você tem que examinar nesse paciente. Você vai ver 3 coisas principais: o sinal da prega, o pulso desse paciente e o enchimento capilar. Gente, sinal da prega é quando você pega a pele desse doente e a pele não volta ou ela demora a voltar. Você tá vendo que eu pego minha pele aqui, ó, estico e ela logo volta? Então, esse sinal da prega que eu fiz, a prega aqui, ó, cutânea, ele volta rapidamente. Quando o paciente está desidratado, ele volta, mas ele volta lentamente. E quando ele está mega desidratado, desidratação grave, ele demora para voltar. Você puxa a pele e a pele fica assim. Isso aqui, pessoal, para o paciente ter isso aqui, ele tem que estar muito grave. Um dia eu peguei na minha emergência um recém-nascido que ele tinha sinal da prega muito lento. Ele estava muito, mas muito desidratado. Esse paciente até chegou a morrer. Ele tinha uma doença lá gravíssima, eu não lembro qual era agora, mas ele tinha uma doença gravíssima. Então, se você vê isso aqui no paciente, ele tá muito grave, gente. Agora tem o pulso também, você vai ver lá o pulsozinho na criança. O pulso na criança é melhor você sempre ver aqui, né? O braquial ou o femoral é melhor também. Nas crianças maiores ali, você pode ver o carotídeo também. Se o pulso estiver cheio, ele tá hidratado. Se o pulso estiver muito rápido e fraquinho, tá desidratado. Se ele estiver muito mais fraquinho, você quase não vê isso, ele tá mega desidratado. Tem pouco líquido nesse paciente. E o enchimento capilar, gente. O enchimento capilar é quando você aperta, você vê a perfusão dos tecidos. Você aperta o dedinho aqui e solta. Quando você soltar, o sangue volta para cá. Então, para de ficar branco e fica vermelho, cheio de sangue. Se é até 3 segundos, normal. Se for de 3 a 5 segundos, está prejudicado. E se for acima de 5 segundos, está muito prejudicado. Então, vocês viram, gente, que vocês olhando essas classificações aqui, você já consegue saber como o paciente está. E a partir desse momento que você sabe como esse paciente está, você sabe tratar ele. Porque cada paciente aqui, se ele estiver no A, no B e no C, ele vai receber atenção, tratamento diferenciado. Então vamos lá, a conclusão que ele chegou aqui, gente. Olha a conclusão aqui, olha meu mouse. Esse paciente tem esses sinais aqui de A, ele não tem desidratação. No B, se esse paciente apresenta 2 ou mais dos sinais descritos acima, existe desidratação. Você viu que o paciente não precisa ter todos esses sintomas? Cada paciente ele vai reagir de um jeito, gente. Então, se ele tiver 2 desses sintomas, significa que ele já está desidratado. E esse terceiro aqui, o C. Se o paciente apresenta 2 ou mais dos sinais descritos, incluindo... Então, se ele apresenta 2 ou mais de 2 acima descritos, incluindo pelo menos um dos assinalados em asterisco, existe desidratação grave. Qual é o asterisco aqui? Se o pulso dele está ruim, se ele tem enchimento capilar prejudicado e se ele não consegue beber, então os 3 que tem asterisco, ele está desidratado grave. Gente, eu só quero que vocês entendam que medicina não é matemática. Às vezes o paciente não vai ter como tá aqui, ó, apresenta 2, entendeu, né? Vocês entenderam já. A vida real não é essa vida linda de livro que é só colocar nessa classificação. Mas você vai conseguir perceber quando o paciente tem cada um deles aqui, conforme você vai adquirindo experiência e estudando. Então tá, se o paciente não está desidratado, você vai para o plano A. O plano A é o tratamento domiciliar. Se esse paciente está no plano B, tá no B, você vai tratar ele no serviço de emergência ali com terapia oral, vai avaliar ele, vai ver se você vai mandar ele para casa ou você vai ter que internar. E o plano C, como ele está mega desidratado, você vai fazer uma terapia parenteral, você vai botar soro na veia dele. Então, vamos destrinchar agora esse tratamento. Eu quero que vocês parem, vejam essa parte de novo com carinho, anotem isso, peguem esses macetes, pegue a classificação certinho desse paciente em A, B e C. Vocês têm que observar 5 coisas, vocês têm que examinar 3. Então, olhem isso com muito carinho que vai dar mega certo. Eu trouxe aqui alguns pacientes para vocês verem. Olha essa pacientezinha. Olha que lindo o cílio dela, lindo, né? A criança é muito bom, gente. Olha esses cachinhos bonitinhos. Mas eu trouxe vocês aqui, não foi para ver isso, não. Olha ela aqui, ó. O olho dela tá brilhando um pouquinho? Tá brilhando. Mas você vê que ela tem olheira aqui, que o olho dela tá fundo.
Então, essa paciente está possivelmente desidratada. Não grave, mas está desidratada. Olha esse sinal da prega aqui. Essa imagem eu peguei na internet. Essa imagem não é minha, não. Você aperta a pele da criança e não desaparece. Você vê que essa criança aqui está com olhar de peixe morto, com bastante olheira. Essa criança está desidratada grave. E essa criança, gente? Olha que linda. O que vocês acham que essa criança tem de desidratação aí? Pausa o vídeo e me conta depois. Mas isso aqui é só uma pegadinha, não tem nada. A criança tá com o olho vivo, brilhante, não tem olheira, a boquinha tá hidratada. Olha o rosto dela de tranquilidade, um rosto de quem não tá nem aí com a vida, tá de boa, as contas estão pagas. Então isso aqui foi uma pegadinha, só para vocês verem que essa criança tá bonitinha. Isso aqui não é boca de uma criança, né? Inclusive até botaram as lentonas de contato aqui nesse dente. Mas você vê que eu quis demonstrar para vocês que a língua tá seca, a língua aveludada, verrucosa que a gente fala. A língua da criança fica assim também quando ela tá desidratada, tá bom? E aqui eu também trouxe para vocês, além desses sintomas que a gente já falou aí, que a gente acabou de ver, a gente classifica a criança como desidratada também através da porcentagem do peso que ela perdeu. Se ela perde até 5% do peso dela que ela estava, a gente chama isso de uma desidratação leve. Se for entre 5 a 10% do peso, uma desidratação moderada. E a perda de peso de mais de 10% traduz uma desidratação grave. Gente, isso aqui, na verdade, é muito difícil a mãe saber realmente quanto de peso que a criança estava para ela ter perdido isso aqui. Mas é importante você avaliar o peso na hora da entrada, porque se essa criança estiver aumentando o peso, você vê o nível de hidratação, de reidratação, se está sendo bom, entendeu? Por exemplo, esse paciente chegou com 15 quilos e ele estava um pouco desidratado. Você viu que ele estava desidratado. Você começou a repor líquido e ele saiu de lá com 15,5. Opa, ganhou ali um pouquinho, entendeu? Então você já vê que essa criança estava desidratada e ganhou um peso a mais ali. Então é mais para você ver a melhora da hidratação, né? Nem tanto para você ver a desidratação, porque é muito difícil a mãe saber o peso exato que a criança estava, entendeu? E aqui a gente vai entrar propriamente dito no tratamento. Então, para o paciente que está no A, plano A. Paciente que está no B, plano B. Paciente que está no C, plano C. Vocês vão ver um monte de bizarrice aqui. Eu tentei deixar o mais fácil possível para vocês, na prática, como funciona, como os médicos fazem de verdade. Não é muita coisa que vem em livro aí que não tem muito sentido, não. Vocês vão ver comigo que tem umas bizarrices aqui que a gente vai ter que relevar. Então, gente, o plano A. Se o paciente ele não está desidratado, ele tem a diarreia aguda e não está desidratado, o que a gente vai fazer? A gente tem que prevenir a desidratação no domicílio. Então, você vai explicar para a mãe que tem que aumentar a quantidade de líquido que essa criança toma. Você vai dar os remedinhos para melhorar tudo, mas o principal é manter essa criança hidratada. Vai oferecer ou ingerir mais quantidades de líquido que o habitual dessa criança. Você vai falar para a mãe, mãe, dá sempre água, um suquinho natural, lógico. Pode dar uma água de coco, não tem problema. Mas aumentar a quantidade de água que essa criança ingere. E tem que manter uma alimentação adequada para a idade, a fim de prevenir a desnutrição. Então você vai falar, mãe, tenta alimentar a criança. Lógico que você não vai forçar a criança a comer nada, mas vai dando sempre devagarzinho ali, tá? E se essa criança tem vômito, tem diarreia, você vai repor esse vômito e essa diarreia, você vai repor esse líquido que ela perdeu através do soro de reidratação oral, dos sais de reidratação oral. Por quê? Porque lá na diarreia ela perde sódio, potássio, cálcio, magnésio, enfim, ela perde eletrólito e dentro desse soro tem a quantidade de eletrólito que ela perdeu e precisa repor. Então vamos lá. Eu coloquei esse quadro aqui, mas é só para vocês terem uma base, não precisa decorar fielmente isso aqui, ó. Se a criança tem menos de 1 ano de idade, se ela tiver vômito e diarreia, você vai pedir para a mãe repor 50 a 100 ml de soro de reidratação. Ela tem de 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml de soro de reidratação. E maior que 10 anos, a quantidade que o paciente aceitar. Geralmente eu falo assim para a mãe, mãe, eu calculo na minha mente 10 ml por quilo ali, 10 quilos, 100 ml, 20 quilos, 200 ml, geralmente eu faço assim. Mas você pode seguir isso aqui, não tem problema não. Mas lógico, a mãe não vai conseguir dar isso tudo assim na regra certinho. Então você vai falando, mãe, dá a maior quantidade de soro possível que você conseguir, mas tem que dar soro e hidratar essa criança. E você vai mandar ela para casa também com o quê? Você vai mandar essa criança para casa com o zinco. O zinco é muito importante porque ajuda na restauração da membrana do epitélio ali intestinal, previne futuras infecções intestinais. Você vai dar um probióticozinho, que eu vou fazer uma receita lá na frente para vocês verem, para melhorar um dia essa diarreia, são bactérias boas. Você vai dar antiemético para essa criança parar de vomitar. Você vai dar analgésico e antipirético, porque às vezes a criança pode estar tendo febre, é bom tirar a febre dela. Então vamos lá. Agora, você já explicou certinho para a mãe o que você já vai fazer, você já prescreveu as medicações.
Só que você tem que orientar ela algumas coisas, porque se isso aqui acontecer, ela vai ter que voltar para a emergência para você avaliar essa criança. Então, todo pai deve ser orientado a levar a criança imediatamente ao serviço de saúde se a criança apresentar qualquer sinal de alerta, pessoal. E quais são esses sinais de alerta? A criança começou a vomitar, vomitar, vomitar e não para. Você já sabe, se ela começar a vomitar, vomitar, vomitar e não parar, ela pode desidratar e morrer. Ela começar a ter muita sede, tá toda hora tomando líquido, você tá vendo que tá uma quantidade excessiva, essa criança tá perdendo muito líquido e às vezes o pai não tá percebendo. Ela recusa alimentação. Esse aqui é aquele assim, né, gente? Recusa alimentar. Toda criança com, toda não, mas a maioria das crianças com infecção intestinal vão ter uma recusa alimentar. Agora, se as crianças não estiver tomando, comendo nada, 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 aí é um perigo. Mas recusa alimentar, a maioria vai ter. Não liguem muito para isso aqui, não. Sangue nas fezes, ela tem que voltar, porque se tiver sangue nas fezes, você vai ter que entrar com antibiótico, porque a maioria das vezes pode ser um Shigella, uma Salmonella ou um E. coli. Essa diminuição da diurese também é algo que você tem que ficar meio de olho. Por quê? Porque toda criança que tem vômito e diarreia diminui a diurese pelos mecanismos fisiológicos de recuperação de líquido, entendeu? Então é difícil aqui avaliar isso. Lógico, se a criança parou de fazer xixi, tá um dia sem fazer xixi, não, aí é mais perigoso. Agora, diminuição da diurese em si, recusa alimentar assim, eu não ficaria tão preocupado com isso não, tá? Vocês vão aprender na prática que a maioria das crianças recusa a alimentação e diminui um pouco a diurese sim. Agora o plano B. Se Pedrinho chega para você já meio baleadinho, vomitando muito, desidratado, com aqueles sinais que eu te disse, esse paciente, você vai ter que administrar soro nele sob supervisão médica. Então, o que que você vai fazer, gente? Você vai deixar esse paciente de observação na sua emergência algumas horinhas para ver ele se reidratando. Aqui, nesse caso, precisa reidratar ele por via endovenosa? Não, ainda não. Aqui, o que que você vai fazer? Você vai administrar o soro oral aí para ele. A quantidade de solução ingerida dependerá da sede do paciente. Aqui, eles trazem uma média do que é para você fazer. Lógico que na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso tudo. A vida real você não vai conseguir, mas eles orientam assim, ó. Apenas como orientação inicial, o paciente deverá receber de 50 a 100 ml por quilo para ser administrado no período de 4 a 6 horas. Isso aqui geralmente é muito tempo para a criança ficar de observação. Geralmente a gente não precisa de todo esse tempo de observação e essa quantidade é muito grande. Vamos supor que esse paciente tem 10 quilos. 10 vezes 100, 1000 ml. Você vai ter que dar para esse paciente 1 litro de 10 quilos, é muita coisa. Ele não vai tomar isso tudo, gente. É bobeira pensar que você vai conseguir fazer isso. Então, o que que eu faria nesse caso? Eu deixaria ele de observação. Se ele tivesse vomitando, eu passaria aí uma ondansetrona ou uma bromoprida intramuscular para ele, para não ter que pegar acesso ainda. Se você precisar pegar o acesso, aí você vai fazer EV, mas se ele estiver vomitando, você faz a medicação IM, dá para você fazer com muita segurança. Você pode fazer bromoprida, ondansetrona, o Dramin, tudo IM no paciente, sem problema nenhum, e aí mantém ele hidratando. Ele hidratou um pouquinho, já tá com a cara melhor, ganhou um pouco de peso, fez xixi, dá para você liberar esse paciente com tranquilidade. E aí, se desapareceu os sinais de desidratação, você libera ele para casa com aquele plano A, que é só em casa. Agora, olha o que esse protocolo manda fazer. Se ele continuar desidratado, você vai indicar a sonda nasogástrica, que é a gastróclise. Gente, quem realmente, às vezes eu fico imaginando que quem faz esses protocolos é meio doido. Então quer dizer que se o paciente não conseguiu ingerir líquido, ele começou a piorar, você vai passar uma sonda nasogástrica e hidratar ele pela sonda nasogástrica. Quem vai aceitar isso? Que mãe vai aceitar isso? Você vai trazer esse desconforto, essa dor para o paciente? Não é muito mais fácil pegar um acesso venoso e fazer hidratação EV? É claro que é, pessoal. Então, se esse paciente não estiver melhorando, você corta esse negócio aqui de gastróclise, tá? Esquece que isso existe. Você vai fazer uma hidratação endovenosa nesse paciente. E aí você vai seguir o plano de desidratação grave, que é o plano C, que eu vou mostrar para vocês. Agora, se ele melhorou, casa com o plano A. Pessoal, o paciente que chegou no plano C é aquele paciente que está comatoso, que não bebe líquido de jeito nenhum, que tem sinal da prega, que tem tempo de enchimento capilar prolongado. É um paciente que está bem grave. Então, esse paciente, às vezes, ele já está até em choque. Então, você tem que hidratar ele, você tem que fazer uma fase de expansão muito rápida na veia desse paciente. Às vezes, se você não conseguir pegar a veia desse doente, você tem que fazer até uma hidratação intraóssea. Então, aqui você tem que corrigir a desidratação grave com terapia de reidratação via parenteral, tá? Na veia ou no osso. E, em geral, o paciente deve ser mantido no serviço de saúde em hidratação parenteral de manutenção.
Aqui nos protocolos, eles pedem para deixar o paciente pelo menos até o paciente voltar a comer. Mas eu não oriento assim. Eu oriento se esse paciente chegou no plano C, você precisou colocar soro na veia dele, ele estava mega desidratado, sinal de choque, interna esse paciente, deixa ele de observação 1, 2 dias com sorinho de manutenção, espera ele voltar a comer, que você vai ter muito mais segurança para liberar esse paciente aí com tranquilidade. A mãe vai gostar, você vai fazer bem para o seu paciente fazendo isso. Aqui, gente, eu trouxe vários consensos aqui para vocês, para mostrar para vocês o que eles pedem aí para vocês fazerem. Eles dividem assim: menor que 5 anos você vai fazer isso, maior que 5 anos você vai fazer isso. Aí aqui ele já fala assim: o Ministério da Saúde manda fazer de um jeito. A Organização Mundial de Saúde manda fazer de outro jeito. A ESPGA manda fazer de outro jeito. Gente, vocês vão fazer assim, ó. Esquece toda essa bobeira aqui. E vocês vão fazer o seguinte, preste atenção em mim. Esse paciente, ele chega mega desidratado, você vai ter que expandir o volume que ele perdeu. Como você expande o volume que esse paciente perdeu, pessoal? Com soro fisiológico ou com ringer lactato. Não adianta fazer isso com soro glicosado. O soro glicosado, apenas 5%, às vezes até menos, fica na veia desse doente. O resto vai tudo para o espaço intersticial. Então, você vai fazer a expansão volêmica com soro fisiológico ou ringer lactato, tá? Tanto faz. Na verdade, o ringer lactato é um pouco melhor, mas tanto faz se você tiver no seu serviço. Então, como você vai fazer para ficar maceteado para você fácil? Você vai fazer para esse paciente 20 ml por quilo em 30 minutos. Então, se esse paciente tem 10 quilos, 10 vezes 20, 200 ml em 30 minutos. Você pode repetir isso até 3 vezes, gente. Então, você faz isso em meia hora. Ele não melhorou? Você faz mais 20 meia hora. Se ele não melhorou, mais 20 meia hora. Por quê? Para você encher esse vaso de líquido e melhorar a pré-carga e melhorar a hidratação desse doente. É assim que você vai fazer. Cada etapa dessa que você faz de soro de 20 ml, você tem que auscultar o pulmão desse paciente e tocar o fígado para ver se ele não vai encharcar, senão vai ser muito volume. Mas geralmente o paciente que está desidratado, ele aceita bem volume, tá? Aqui eu só te colocaria um adendo. Pacientes recém-nascidos e cardiopatas, faria 10 ml por quilo de peso. Isso aqui eu concordo. Que o recém-nascido e o cardiopata, ele aceita menos volume. Ele encharca mais, com mais facilidade. O resto, você faz assim que vai dar certo, tá bom? Depois que você fez essa fase de expansão, depois que você expandiu o volume intravascular, que você tirou esse paciente do choque, aí você vai fazer como soro de manutenção, o Holiday manda. A gente já tem uma aula sobre isso aqui. Se você ainda não assistiu, vá lá, revise ela, que eu não quero me aprofundar para não ficar muito cansativo essa aula. Mas é aquele soro de manutenção que eu te explico que você já sabe. Aqui ele manda fazer o soro de outro jeito, fazendo proporção. 4 para 1 de não sei o que, 1 para 1 de não sei o que. Gente, bobeira. Na vida real a gente não faz isso, ninguém faz isso, nem na residência a gente faz isso aqui, tá? Isso aqui é só para você encher sua cabeça de coisa que na prática você não vai usar. Então aqui, como meu objetivo é ser prático, meu objetivo aqui não é fazer vocês passarem prova, nada disso. Meu objetivo aqui é vocês se virarem na vida real, então façam o soro de manutenção, como eu explico na aula de manutenção de hidratação, tá? Aqui, então esse paciente aqui é um paciente com desidratação grave, 10 quilos, tá? Esse paciente, inicialmente, eu vou deixar ele em dieta zero, porque esse paciente, se ele tomar ali, primeiro que ele nem está conseguindo tomar, e se ele tomar, ele pode broncoaspirar. Então, eu deixei ele, a princípio, em dieta zero e corri aqui uma fase de expansão que eu expliquei para vocês. Esse paciente não era recém-nascido, não era cardiopata, então eu fiz aqui 20 ml por quilo. 20 ml por quilo, 20 vezes 10 dá 200, né? Vamos fazer o cálculo. 20 vezes 10, 200 ml. Ok, 200 ml para correr em 20 a 30 minutos. Fez isso aqui, ele melhorou, nesse caso ele melhorou, eu já entro com soro de manutenção. Se ele não tivesse melhorado, eu poderia repetir isso aqui mais 2, 3 vezes tranquilamente. Mas ele melhorou. Então eu calculei um holiday para ele. Lá na aula de manutenção você vai ver como faz isso. Mas aqui, esse paciente de 10 quilos, você vai ter que correr 1000 ml de soro glicosado a 5%. Aqui eu dividi de 12 em 12 horas. Então eu coloquei aqui, ó, o soro glicosado 500 ml, mais NaCl 20%, 20 ml, e KCl a 10%, 10 ml. Calma, gente, isso tem tudo na minha aula de hidratação de manutenção. Vejam lá. Então como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, isso aqui eu vou ter que correr em 12 horas, né? Porque eu vou ter que correr, na verdade, 1000. Então, eu dividi aqui, ó. Você pega 500 ml, mais 20 ml de NaCl, mais 10 ml de KCl.
chegou no valor de 530. Você vai dividir por 12, porque você vai correr isso aqui em 12 horas. Então, você vai correr 44 ml hora em bomba de infusão contínua. Você vai passar para ele ondansetrona, que é o melhor remédio de vômito que existe. Se você não tiver, você pode usar outros aí, mas eu preferi fazer o exemplo com ondansetrona, com o melhor que tem. A apresentação dele vem em 2 mg por ml. Como você faz isso, gente? Aqui, o meu bizu que eu uso o seguinte: a cada 10 quilos, 1 ml. 10 quilos, 1 ml. 20 quilos, 2 ml. 30 quilos, 3 ml. Eu faço assim porque você vai estar dando uma dose aqui de 0,2 miligramas por quilo de ondansetrona. Ondansetrona se pode dar de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, tá? Aqui eu preferi fazer assim. Então você vai colocar na prescrição aí 1 ml de 8 em 8 horas se tiver vômito. Dipirona, a ampolinha 500 miligramas por ml. Aqui eu preferi fazer meio ml de 6 em 6 horas se tiver dor e febre. O macete da dipirona vocês já sabem, mas eu vou repetir. Peso 10 vezes 0,05. Você vai... Opa, saiu errado aqui. 10 vezes 0,05. Que você já vai ter a dose em ml, tá? Você pode também dividir o peso por 2, que é meu macete, e colocar uma vírgula. 5, coloco uma vírgula aqui, meio ml. Aqui eu fiz 10 ml por quilo. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu gosto de fazer assim? 100 ml após vômitos ou diarreia VO. Então é assim que você vai manter esse paciente hidratado. Lógico, quando esse paciente estiver melhorando, já tiver vontade de comer, você vai tirar essa dieta zero, vai deixar ele comer novamente sem problema nenhum. E quando você deve entrar com antibiótico para esse paciente? Então, são alguns motivos para você entrar com antibiótico para esse paciente. Se esse paciente tiver diarreia com sangue, você vai entrar com antibiótico. Se esse paciente tiver com septicemia, você não pode perder tempo, então você vai entrar com antibiótico para ele. Pacientes imunossuprimidos, por exemplo, paciente que tem síndrome nefrótica, paciente com anemia falciforme, esses pacientes são imunossuprimidos. Pacientes que tomam corticoide por muito tempo, então você já vai entrar com antibiótico mesmo se essa diarreia não tiver sangue. E pacientes com giardia, né, ou entamoeba, você vai entrar com metronidazol. Pessoal, é o seguinte, a princípio, esse paciente, quando ele chega no seu pronto-socorro e ele não está grave, você não precisa pedir exame nenhum. Você vai tratar ele empiricamente, como eu vou te mostrar daqui a pouco, como eu faço, e mandar ele para casa. Se ele começa a apresentar sangue nas fezes, ou se essa diarreia começa a ficar muito persistente ali, ó, ele tá voltando muito, a gente sabe que até 14 dias é normal, mas vamos supor que esse paciente volta com 10 dias, ainda tem diarreia, esse paciente só tá piorando, não tá ingerindo lá nada, é bom senso você colher os exames laboratoriais ali de rotina, hemograma, PCR, função renal, função hepática, e pedir um exame parasitológico de fezes e uma coprocultura. Coprocultura é a cultura. Você manda o cocô para fazer uma cultura para ver se está crescendo o bichinho lá, bactéria. E também você faz um parasitológico de fezes para ver se não está crescendo a Amebe giardia, porque se estiver crescendo você vai ter que entrar com metronidazol. Então é assim que você vai fazer. Existe um exame também aí que chama exame molecular de fezes, ou PCR para diarreias também. Ele é um exame que sai muito rápido, em 70, 90 minutos, já sai todo ele é feito por PCR, e mostra vários tipos de agente etiológico, desde vírus, bactérias, protozoário. Mas isso não sei se vocês vão ter condição de pedir no serviço de vocês. Mas se tiver, vocês já sabem que pode fazer ele, tá? Então, se esse paciente está voltando muito, ou o quadro fica muito ruim, está piorando, você vai pedir esses exames laboratoriais com coprocultura, parasitológico de fezes, ou então o PCR de fezes, que já aborda todos esses que eu acabei de falar. E aqui, qual antibiótico que você vai entrar? A Sociedade Brasileira de Pediatria autoriza a gente entrar com ciprofloxacina para essas crianças ou azitromicina. O Bactrim, eles não autorizam porque a Shigella e a Salmonella, eles têm muita resistência já a esse antibiótico. Então, não sejam como todos os médicos que passam Bactrim para diarreia. Vocês vão passar cipro ou azitromicina. Isso for oral. Agora, se esse paciente está grave, ele precisa ficar internado, você vai entrar com um endovenoso que é a ceftriaxona. A ciprofloxacina, gente, é mais difícil, porque ele não tem solução, ele não tem xarope, então ele é comprimido, você precisa mandar diluir. A azitromicina é mais fácil, que já tem xarope, então é fácil diluir ele. Diluir não, ele já vem diluído, né? Então é mais fácil dar para a criança. A azitromicina, olha que eu coloquei para vocês, ó. Ela vem numa apresentação de 200 miligramas em 5 ml. Qual a dose que você vai dar? 10 miligramas quilo dia. Peso dividido por 4, esse é o macete. Você vai dar uma vez ao dia por 5 dias. Por exemplo, esse paciente tem 10 quilos. 10 dividido por 4, 2,5 ml uma vez ao dia
por 5 dias. É assim que você vai tratar esse paciente. Agora, se você precisar fazer a ceftriaxona endovenosa ou intramuscular, vai fazer uma dose de 50 a 100 miligramas por quilo, uma vez ao dia também, por 5 dias nesse paciente. Às vezes você pode entrar com ceftriaxona, quando ele estiver internado, 3 dias, e dar alta e mandar para casa com azitromicina. Você pode fazer assim também, tá bom? A ceftriaxona, lembrando que ela vem em pó, então cada enfermeiro, cada técnico, cada hospital faz sua diluição, então é melhor você prescrever a dose e deixar eles diluírem essa medicação lá, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo de receita que eu faço para casa, para vocês verem como eu trato esse paciente. Eu sempre coloco na receitinha aqui, ó, dipirona, né, que é um analgésico antitérmico, você pode entrar com dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Lembrando que o ibuprofeno em pacientes com desidratação, ele não é muito bom, porque esses anti-inflamatórios, eles podem diminuir a perfusão renal e dar uma insuficiência renal aguda. Então, não use ibuprofeno em paciente desidratado. Então, eu deixaria aqui para vocês a dipirona e o paracetamol. Dipirona, 50 miligramas por ml, é o xaropezinho. O xaropezinho você vai fazer peso dividido por 2. O paciente tem 12 quilos, 12 dividido por 2, 6 ml de 6 em 6 horas se tiver dor e febre. Deixaria também a ondansetrona. Ondansetrona aí só tem comprimido. Então, o bizu aqui é você dar a cada 5 quilos, meio comprimidinho. Você vai dar uma dose de 0,2 miligramas. Então, por exemplo, paciente de 12 quilos, eu arredondei, meio comprimido. Se ele tivesse aí 20 quilos, dava um comprimido inteiro, entendeu? Então vai, meio comprimido de 8 a 8 horas se tiver vômito, pode dar esse comprimido diluído ou sublingual. Ao sal de reidratação oral é o mais importante, que é o que vai manter essa criança hidratada. Dar 150 ml após vômitos e diarreia. E aí o zinco também, que é muito importante. O zinco é assim, gente. O nome comercial dele é Biozinc e também tem o Unizinco. Você vai dar abaixo de 6 meses, 2,5 ml, uma vez só ao dia por 10 dias. E acima de 6 meses, 5 ml uma vez ao dia por 10 dias. É assim que você vai fazer. Abaixo de 6 meses, 2,5 e acima de 6 meses, 5 ml. E o Floratil, que é um repositor de flora. Você pode dar aí o que você quiser. Eu coloquei aqui o Floratil porque eu uso ele. Floratil 200 miligramas, dar um sachêzinho, ele é um pozinho que vem, que você dilui na água, de 12 em 12 horas por 5 dias. Então é assim que você vai tratar com segurança o seu paciente com gastroenterite aguda. Até a próxima.